E se o segredo para entender o universo inteiro estivesse aí, dentro de você? Pensa só, cada pensamento, emoção e escolha que você faz não só molda a sua vida, mas também vibra em sintonia com forças universais que existem desde sempre. Parece impossível para você? Mas acredite, esse conhecimento está registrado há milhares de anos nas misteriosas 7 leis herméticas. Hoje, vamos mergulhar fundo em cada um desses princípios atemporais, da ideia de que tudo é mente, até a compreensão de que a dualidade é apenas uma ilusão. Vamos explorar como essas leis influenciam sua vida de maneiras que você talvez nunca tenha percebido. Mais do que apenas conceitos filosóficos, elas são um manual prático para entender quem você é e como você pode cocriar sua realidade. Agora, uma pergunta. Será que você está pronto para entender o poder que carrega? Porque a verdade é que, a cada instante, você é como um espelho do universo, influenciando e sendo influenciado por ele. A grande questão é, o que você vai fazer com isso? Então, bora embarcar nessa jornada juntos. Porque no final, pode ser que você nunca mais enxergue o mundo, ou a si mesmo, do mesmo jeito. Imagine por um instante que tudo o que você vê, sente ou experimenta não é apenas o que parece ser, mas uma criação da sua própria mente. Não falo apenas da sua rotina ou das suas emoções, mas do próprio universo, desde o movimento das galáxias até o menor dos átomos. Essa é a essência da primeira lei hermética, o mentalismo. Segundo ela, o todo é mente e o universo é mental. Parece simples, não? Mas a profundidade dessa ideia é como um abismo que convida você a mergulhar. O que isso quer dizer na prática? Que a realidade não é algo sólido ou que existe separado de você, mas sim uma expressão direta da sua consciência. É como se os antigos textos herméticos estivessem dizendo que a vida é o sonho de um Deus. E olha só, nós, você, eu, todo mundo, somos parte dessa grande projeção. A filosofia hindu fala algo bem parecido com a metáfora do sonho de Vishnu. Não é curioso como tradições tão distantes chegam a conclusões tão parecidas? Mas vamos trazer isso para mais perto. O que isso muda na sua vida? Tudo. Se o universo é mental, seus pensamentos não são apenas abstrações inofensivas. Eles são como pedras atiradas em um lago. Cada pensamento é uma pedra, e a realidade ao seu redor são as ondas que ela gera. Agora, pare e reflita. Que tipo de pedras você anda lançando? Até a ciência moderna, especialmente a física quântica, está alinhada com ela. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que o simples ato de observar altera a forma como as partículas se comportam. Sem observação, um elétron age como uma onda, espalhando-se em todas as direções. Sob o olhar de um observador, ele se fixa, se torna uma partícula. A conclusão? A consciência interage com a matéria e, de alguma forma, molda a realidade. Isso coloca você em uma posição poderosa. Se tudo é mental e você faz parte dessa grande mente universal, então você é um co-criador. Sim, co-criador da sua própria existência. Mas aí vem a pergunta incômoda. Se temos tanto poder, por que nossa realidade muitas vezes não reflete o que desejamos? Por que tantas vezes nos sentimos desconectados dessa força criativa? A resposta está na bagunça que rola dentro da nossa cabeça. É como se a gente tivesse várias camadas de crenças, medos e coisas que a sociedade colocou na nossa mente, atrapalhando a visão. Os antigos chamavam isso de a ilusão de separação. Sabe quando você tenta enxergar algo por um vidro todo embaçado? Você até vê umas partes, uns pedaços, mas nunca o todo. Para sair disso, a gente precisa fazer um esforço consciente, tipo limpar esse vidro devagar, até conseguir enxergar com clareza. E aqui entra uma das ferramentas mais poderosas, a meditação. Quando meditamos, retornamos ao que os hermetistas chamam de ponto zero. Nesse espaço de silêncio, as barreiras entre o que é individual e o que é universal começam a desaparecer. Mas vamos ser honestos, alcançar esse estado não é fácil. Vivemos em um mundo onde a atenção virou mercadoria. Redes sociais, notificações incessantes, propagandas, tudo compete pelo seu foco. E sem foco, a sua energia mental se dispersa. É como tentar acender um fogo com uma lupa sob um céu nublado. Estudos modernos mostram que essas distrações constantes não apenas fragmentam sua atenção, mas afetam sua memória de longo prazo
e até sua capacidade de criar conexões profundas. Perder o controle sobre a sua atenção é perder o controle sobre o que você está criando na sua realidade. E isso nos leva a um ensinamento antigo e essencial. A atenção é como a luz de uma lente de aumento. Dispersa, é fraca. Concentrada, tem o poder de transformar, de criar, até de incendiar. Mas há outra camada nessa história, o subconsciente. Ele é o solo onde as sementes dos seus pensamentos conscientes crescem. Só que, se esse solo estiver contaminado com crenças limitantes ou traumas, as melhores sementes terão dificuldade de florescer. Por isso, parte de aplicar o princípio do mentalismo é reprogramar o subconsciente. É como preparar a terra antes de plantar, removendo tudo o que impede o crescimento. Olha, o ponto é o seguinte: sua mente é tipo um templo, e cada pensamento que você tem é como uma prece que você manda para o universo. O que você pensa e alimenta acaba voltando para sua vida de alguma forma. Então, a grande pergunta é: o que você anda criando aí dentro? Será que está pronto para assumir o papel de arquiteto da sua própria realidade? Se a primeira lei hermética nos ensina que o universo é uma projeção da mente, o que muda quando você começa a ver a relação entre o que está dentro de você e o mundo ao seu redor? A resposta está na sua próxima escolha, no próximo pensamento que você decidir alimentar. O princípio da correspondência é uma daquelas ideias que fazem a gente parar e pensar: será que tudo está mesmo conectado? Ele fala sobre a ligação entre diferentes níveis da existência, físico, mental e espiritual. É como se cada um fosse um reflexo do outro, funcionando em sintonia, mesmo que pareçam mundos completamente diferentes. A frase, como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora, resume tudo isso de um jeito simples e bonito. Ela nos lembra que o que acontece dentro da gente reflete no mundo lá fora, e vice-versa. É como se o universo fosse um enorme espelho mostrando que nossos pensamentos, emoções e ações têm impacto em tudo ao nosso redor. É quase um convite para prestar mais atenção no que a gente sente e faz, porque no fim, está tudo conectado. Imagine que o universo é como um espelho gigante, onde o que acontece lá no cosmos, nas estrelas, galáxias e planetas, também acontece dentro de nós, nas nossas células, pensamentos e emoções. Parece algo poético, né? Mas não é só isso. É algo bem real. A ciência moderna tem mostrado essa conexão de formas incríveis. Pensa nos fractais, aquelas formas geométricas que se repetem infinitamente, sempre seguindo o mesmo padrão, seja na imensidão de uma galáxia ou no desenho delicado de uma concha. É como se o universo fosse um artista que assina todas as suas criações com o mesmo toque mágico. Essa ideia não está restrita ao hermetismo. Ela aparece em diversas tradições espirituais. Jesus, por exemplo, disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Uma frase que os místicos interpretam como a confirmação de que a mesma força que organiza as estrelas reside em cada um de nós. O princípio da correspondência basicamente diz que, se a gente quer mudar o mundo à nossa volta, tem que começar mudando dentro da gente. Se a nossa mente está uma bagunça, adivinha? O lado de fora também vai virar um caos. Mas quando a gente encontra equilíbrio e harmonia por dentro, as coisas lá fora começam a se ajeitar, como se tudo seguisse o ritmo da nossa própria música interior. Pense nos seus próprios dias. Já reparou como suas emoções alteram a forma como você enxerga o mundo? Em dias de alegria, as cores parecem mais vivas, as pessoas mais amigáveis e até os desafios parecem menos assustadores. Mas em momentos de tristeza, tudo ao redor ganha um tom mais cinza, pesado. Não é o mundo que muda, mas a forma como você o percebe. Isso é correspondência em ação. O que está dentro reflete o que está fora. Esse princípio também nos ensina a observar e aprender com a natureza. As estações, por exemplo, nos mostram que a vida segue ciclos de nascimento, crescimento, declínio e renovação. Nossas vidas são assim mesmo, cheias de altos e baixos, momentos de abundância e outros de reflexão. Quando a gente aprende a aceitar essa dança meio imprevisível, fica mais fácil lidar com as mudanças que, cedo ou tarde, sempre chegam. A gente se torna mais forte, mais tranquilo e passa a encarar tudo com mais leveza. Mas há algo mais profundo aqui: nossos padrões inconscientes. Muitas vezes,
Projetamos no mundo externo as crenças que carregamos sem nem perceber. Alguém que acredita, mesmo de forma inconsciente, que não merece amor, pode atrair relações que confirmam essa crença. Por outro lado, aqueles que cultivam pensamentos de abundância e merecimento frequentemente encontram portas abertas e oportunidades inesperadas. Trabalhar com o princípio da correspondência exige autoconhecimento. Ferramentas como a meditação ou até mesmo a prática da escrita reflexiva podem ajudar a iluminar padrões internos que passam despercebidos. Ao identificar e transformar crenças limitantes, abrimos espaço para que novas possibilidades surjam, como limpar um campo antes de plantar. Então, como podemos alinhar nosso mundo interno com a harmonia do universo? A resposta está no equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando nos tornamos conscientes de como essas dimensões interagem, ganhamos um senso de controle maior sobre a nossa realidade. Deixamos de ser vítimas do acaso e assumimos nosso lugar como co-criadores. O princípio da correspondência é aquele lembrete de que a gente não está aqui só de passagem, assistindo tudo de camarote. A gente faz parte do universo, está conectado com ele, influenciando e sendo influenciado o tempo todo. Cada pensamento, sentimento e ação que temos é como um eco que se espalha pelo cosmos, mexendo não só com o que está dentro da gente, mas também com tudo ao nosso redor. A pergunta que fica é: como você pode usar esse entendimento para criar uma vida mais alinhada com a sua essência? Talvez a resposta esteja em olhar para dentro e reconhecer que, ao mudar o que está em você, você transforma o que está fora. Afinal, cada movimento interno tem o poder de reverberar no universo. Imagine por um instante que tudo ao seu redor, o ar que você respira, as árvores que balançam ao vento, até as montanhas que parecem eternas, está em constante movimento. Nada está realmente parado. Essa é a essência da terceira lei hermética, o princípio da vibração, que afirma: nada está imóvel, tudo vibra. É um convite a enxergar o mundo não como algo estático, mas como uma dança contínua de energia em movimento. A vibração é a ponte entre o visível e o invisível, entre o físico e o espiritual. Na visão hermética, tudo no universo tem uma frequência vibracional que define suas características. Um objeto sólido, por exemplo, parece estável e firme porque seus átomos vibram lentamente. Já a luz ou o som, mais sutis, vibram em frequências muito mais rápidas, e isso não se aplica apenas à matéria. Pensamentos, emoções, intenções, todos são formas de energia, cada um com sua própria assinatura vibracional. Na física quântica, aprendemos que toda matéria é composta de átomos, que por sua vez são feitos de partículas subatômicas em constante movimento. O que enxergamos como sólido é, na verdade, um campo energético vibrante. Albert Einstein, quando disse que tudo é energia, acabou trazendo um toque científico para algo que os hermetistas já falavam há milhares de anos. Mas o que isso significa para você, no seu dia a dia? Significa que suas emoções, pensamentos e intenções são mais do que estados internos. Eles possuem vibrações que impactam diretamente sua realidade. Quando você vibra em emoções elevadas, como amor, gratidão ou alegria, sua energia se alinha com frequências mais altas. Isso atrai pessoas, situações e experiências que ressoam com essa mesma vibração. Por outro lado, emoções densas como medo, raiva ou ressentimento baixam sua frequência, criando um ciclo que reforça desafios e dificuldades. Estudos mostram que o coração humano gera um campo eletromagnético incrivelmente poderoso, e esse campo varia com as emoções que sentimos. Emoções positivas, como compaixão e apreço, criam padrões vibracionais harmônicos, enquanto emoções negativas geram caos e desordem. E esse campo não fica restrito ao nosso corpo. Ele interage com o ambiente ao nosso redor, influenciando e sendo influenciado por tudo o que nos cerca. O princípio da vibração também é um dos fundamentos de muitas práticas de cura e bem-estar. Terapias holísticas como acupuntura, meditação e até o uso de cristais têm como base a ideia de ajustar as vibrações do corpo para restaurar equilíbrio e saúde. O conceito de ressonância, amplamente estudado na ciência, explica como uma frequência pode influenciar outra.
É por isso que sons específicos, como mantras ou frequências binaurais, conseguem acalmar a mente e elevar nosso estado emocional. Mas o mais poderoso desse princípio é que ele não apenas acontece automaticamente. Ele pode ser moldado por você. A vibração que você emite pode ser elevada conscientemente por meio de práticas simples, como cultivar pensamentos positivos, expressar gratidão, meditar ou se reconectar com a natureza. Cada uma dessas ações é como afinar um instrumento musical, ajustando suas cordas internas para tocar uma melodia harmoniosa. É um processo de escolha, e essa escolha tem o poder de transformar. Quando você muda sua vibração, não apenas muda sua energia interna, mas também a forma como o mundo responde a você, as oportunidades que surgem, as pessoas que você atrai, até os desafios que aparecem no seu caminho passam a refletir a sua frequência predominante. É como se o universo fosse um espelho que não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. No entanto, há um desafio constante. O mundo ao nosso redor está repleto de forças que competem pela nossa atenção e drenam nossa energia. Notícias negativas, ambientes tóxicos, pensamentos repetitivos, todos podem baixar sua vibração. Por isso, a consciência se torna sua melhor aliada. Saber identificar o que te eleva e o que te drena é o primeiro passo para proteger sua frequência. A terceira lei hermética nos convida a olhar para o universo com novos olhos, como um campo dinâmico de energia onde tudo está conectado. Ela nos desafia a nos tornarmos mestres da nossa própria vibração, aprendendo a ressoar com as frequências mais elevadas para cocriar uma vida mais harmoniosa e significativa. Agora, pense nisso. Se tudo vibra e suas emoções moldam sua realidade, como você lida com os altos e baixos inevitáveis da vida? Talvez a resposta esteja em lembrar que, mesmo nas vibrações mais densas, sempre existe a possibilidade de elevar sua frequência. E cada escolha que você faz, por menor que pareça, é uma nova nota na sinfonia da sua existência. Tudo no universo tem dois polos, duas faces de uma mesma moeda. Esse é o coração do princípio da polaridade, que nos revela que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Mas o segredo mais profundo dessa lei não está apenas em reconhecer os extremos, e sim em compreender que eles não são opostos absolutos, mas sim graus diferentes de uma mesma coisa. Pense no calor e no frio. À primeira vista, parecem opostos irreconciliáveis, mas na verdade, são apenas variações na mesma escala de temperatura. A mesma lógica se aplica à luz e à escuridão, ao amor e ao ódio, ao bem e ao mal. Não são entidades separadas, mas diferentes manifestações de uma mesma essência, dependendo de onde estamos na escala. Essa percepção muda completamente a maneira como enxergamos a vida, porque percebemos que o que julgamos como oposto é, na verdade, uma extensão do mesmo fenômeno. Na prática, essa lei nos ensina algo transformador. As experiências que julgamos como negativas, dor, fracasso, tristeza, não são opostas às experiências positivas, mas parte de um contínuo indispensável para o crescimento. Não há como compreender a alegria sem antes experimentar a tristeza, assim como não há como valorizar a luz sem conhecer a escuridão. Os extremos não são inimigos, mas parceiros na construção da experiência. A ciência reflete essa verdade de forma fascinante. Na física, por exemplo, os polos positivo e negativo de um ímã são inseparáveis. Um não existe sem o outro, e é justamente essa interação que cria o campo magnético que organiza diversos sistemas. Na psicologia, Carl Jung abordou a ideia da sombra, o lado oculto de nossa psique, onde guardamos nossos aspectos reprimidos. Para Jung, alcançar a plenitude exige que integremos essa sombra, reconhecendo que ela é uma parte essencial de quem somos. E como isso aparece no nosso dia a dia? Pensa nas suas emoções. O amor e o ódio que a gente sempre vê como opostos, na real, estão super conectados. Os dois são explosões de energia emocional. Muitas vezes, o ódio vem de um amor machucado ou que não foi correspondido. E acredite, dá para transformar um no outro quando a gente entende o que liga esses sentimentos. Essa mudança é um dos segredos para ter mais controle sobre si mesmo.
A polaridade também é essencial para superar momentos difíceis. Quando estamos imersos no polo negativo, como na dor ou no fracasso, é fácil acreditar que aquilo será permanente. Mas a lei da polaridade nos lembra que o universo está em constante movimento. E o outro lado da experiência, o polo positivo, sempre está acessível. É por isso que mestres espirituais falam tanto sobre resiliência e fé. Eles entendem que, mesmo nos piores momentos, o potencial para o oposto positivo está presente. Um dos aspectos mais fascinantes dessa lei é o poder da transmutação mental. Hermes Trismegisto, nos textos herméticos, ensinava que compreender a polaridade nos dá a habilidade de mudar nossas experiências, ajustando a nossa percepção. Por exemplo, o medo, que parece lá no extremo negativo das emoções, pode virar coragem se a gente for movendo a energia, pouco a pouco, para o lado oposto. Não é sobre ignorar o medo, mas sim reconhecer que ele está ali, aceitar e transformar isso em combustível para crescer. Esse processo de transmutação também pode ser aplicado às nossas crenças e padrões mentais. Muitas vezes, carregamos ideias limitantes que nos mantêm presos em ciclos de negatividade. O princípio da polaridade mostra que essas crenças não são muros inquebráveis, mas pontos de partida. Dá para mudar a vibração aos poucos e caminhar em direção a algo muito melhor, atingindo estados mais elevados de consciência e realização pessoal. Imagine uma pessoa que acredita que nunca será bem-sucedida. Ela pode começar a explorar o oposto dessa crença, mesmo que devagar. Práticas como afirmações positivas, visualização e a revisão de experiências passadas podem ajudá-la a encontrar evidências de sua força e capacidade. Com o tempo, essa mudança de perspectiva altera sua vibração, permitindo que ela atraia oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Ainda assim, a polaridade nos lembra que o equilíbrio não é sobre eliminar os extremos, mas aprender a navegar entre eles. A vida é um fluxo constante de luz e sombra, altos e baixos, expansão e retração. Assim como o movimento de um pêndulo, nossas experiências oscilam, e a verdadeira maestria está em encontrar o ponto de equilíbrio dentro desse movimento incessante. Compreender essa lei é perceber que cada desafio carrega em si a semente de uma oportunidade, e que toda queda é, na verdade, uma preparação para a ascensão. E assim, surge a reflexão: como podemos aprender a transformar os extremos da vida em crescimento e harmonia? Talvez a resposta esteja na aceitação de que o que parece oposto é, na verdade, uma parceria, e que o segredo da plenitude está em dançar com os polos, sem resistir ao movimento, mas fluindo com ele. Assim como o dia sempre dá lugar à noite e as marés obedecem ao seu eterno vai e vem, tudo no universo segue um ritmo. Esse é o ensinamento central da quinta lei hermética, o princípio do ritmo, que declara que tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Essa lei nos convida a enxergar a vida como uma dança de movimentos pendulares, onde equilíbrio e harmonia se revelam no constante fluxo e refluxo. O ritmo está presente em todas as coisas. Desde os ciclos das estações até as fases da lua, ele governa os processos de nascimento, crescimento, declínio e renovação. No nosso dia a dia, podemos percebê-lo nos altos e baixos emocionais, nas variações de energia e até nos eventos que moldam nossa trajetória. Essa lei é um lembrete poderoso de que nada na vida é estático. Tudo está em movimento. E compreender esse fluxo natural é a chave para viver com mais equilíbrio e aceitação. Um exemplo grandioso desse princípio é o próprio universo. Cientistas acreditam que, embora o cosmos esteja em constante expansão, ele poderá um dia começar a se contrair, como se respirasse. Esse movimento, que reflete uma espécie de pulsação cósmica, ecoa o ritmo universal que os antigos hermetistas já reconheciam como fundamental. No nível pessoal, o princípio do ritmo fica evidente em nossas emoções. Todos nós passamos por períodos de alegria, energia e entusiasmo que, inevitavelmente, cedem espaço a momentos de introspecção, tristeza ou desafio. Isso não é um defeito ou um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, é a própria natureza da vida em ação.
Quando aprendemos a aceitar esse fluxo, paramos de lutar contra o movimento do pêndulo e, em vez disso, aprendemos a navegar por ele. Mas há um ponto crucial que diferencia o simples entendimento da verdadeira maestria. Embora o ritmo seja inevitável, ele não precisa nos controlar. Hermes Trismegisto nos ensinou que o verdadeiro mestre é aquele que consegue se elevar acima das oscilações naturais, permanecendo centrado mesmo quando o pêndulo balança com força. Esse estado de equilíbrio é chamado de neutralização, uma prática que nos dá o poder de observar as oscilações da vida sem sermos arrastados por elas. A neutralização começa com a consciência. Quando estamos em um momento de baixa, seja emocional, financeira ou espiritual, é essencial lembrar que esse estado é temporário. O pêndulo sempre oscila de volta. Esse entendimento nos protege do desespero e nos dá paciência para esperar pela próxima subida. Da mesma forma, nos momentos de alta, precisamos evitar o apego excessivo ou a complacência, pois sabemos que o ciclo da vida continuará a se mover. Ferramentas como a meditação, o mindfulness e a respiração consciente são aliadas poderosas para lidar com o ritmo. Quando estamos plenamente presentes no momento, conseguimos observar o fluxo da vida com clareza, sem nos perdermos nele. Essa presença nos dá uma sensação de estabilidade, mesmo quando tudo ao redor parece estar em constante mudança. Outro aspecto fascinante desse princípio é como ele interage com nossas escolhas e intenções. Os ciclos são naturais, mas a forma como reagimos a eles determina como os experimentamos. Imagine alguém enfrentando um período de dificuldade financeira. Essa pessoa pode escolher entrar em pânico ou enxergar o momento como uma oportunidade para aprender e reorganizar suas finanças. A resposta que damos ao ritmo da vida molda os ciclos que vêm a seguir. Esse princípio também tem implicações profundas para o crescimento pessoal e espiritual. Muitas vezes, passamos por períodos de expansão, quando aprendemos, crescemos e nos transformamos rapidamente, seguidos por fases de aparente estagnação. Essas pausas, no entanto, não são retrocessos. Elas nos oferecem a chance de integrar o que aprendemos e nos prepararmos para o próximo avanço. É como o ciclo da respiração. A inspiração e a expiração trabalham juntas para manter a vida. O princípio do ritmo também faz a gente pensar em como nos conectamos com os ciclos naturais da vida. Hoje em dia, com a correria e o jeito moderno de viver, acabamos nos desligando desses ritmos e, não à toa, muita gente se sente meio perdida ou fora de sintonia. Se reconectar com esses ciclos, respeitar os momentos de pausa e os períodos em que estamos com mais energia, pode ser uma forma de voltar a se sentir alinhado por dentro. E há um ensinamento ainda mais profundo. O ritmo nos lembra que a mudança é inevitável. Não importa o quanto tentemos resistir ou controlar, tudo na vida está em movimento. A verdadeira sabedoria está em aprender a fluir com esses ciclos, em vez de lutar contra eles. Assim como os surfistas dominam as ondas, nós podemos aprender a surfar as oscilações da vida, aproveitando o momento certo para agir ou para descansar. Então reflita por um momento. Se tudo na vida segue um ritmo, o que as suas escolhas estão fazendo com os ciclos que você vive? Talvez a resposta esteja em como você encara cada movimento, com resistência ou com a leveza de quem sabe que tudo está sempre em fluxo. Nada acontece por acaso. Essa é a essência da sexta lei hermética, o princípio de causa e efeito, que declara: toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. O acaso não é senão o nome dado a uma lei não reconhecida. Por trás dessa declaração está um universo regido por uma ordem impecável, onde cada ação, pensamento ou escolha gera uma reação correspondente. Não há coincidências. Tudo o que vivemos é fruto de algo que plantamos, seja de forma consciente ou não. Imagine sua vida como um campo vasto e fértil, onde cada pensamento ou ação é uma semente. Algumas dessas sementes brotam rapidamente, enquanto outras podem levar anos para florescer, mas inevitavelmente o que você planta é o que colherá. Esse princípio simples, mas profundo, coloca em nossas mãos a responsabilidade de moldar nossa própria realidade, uma escolha de cada vez. Na física clássica, a terceira lei de Newton afirma que, para toda ação,
existe uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. Os hermetistas, no entanto, expandem essa visão, mostrando que a causalidade não opera apenas no plano físico. Ela permeia os níveis mental, emocional e espiritual, conectando todos os aspectos da existência. Um pensamento, por exemplo, pode ser tão poderoso quanto uma pedra atirada em um lago, gerando ondulações que se propagam muito além do ponto de impacto. Nem sempre, porém, as causas são óbvias. Muitas vezes, os efeitos que vivemos hoje têm raízes em escolhas ou padrões que estabelecemos há muito tempo, talvez até mesmo em vidas passadas. Isso nos desafia a olhar para nossas experiências com mais profundidade, buscando entender as causas invisíveis que moldam nossa realidade. Um conceito que frequentemente se associa a essa lei é o karma. Longe de ser um sistema de punição ou recompensa, o karma é um mecanismo de aprendizado. Ele nos ensina que cada ação gera uma consequência, criando oportunidades para crescimento e evolução. Por exemplo, alguém que age com bondade e generosidade está criando um campo energético que inevitavelmente atrairá experiências positivas. Por outro lado, ações egoístas ou desonestas geram desafios que, mais cedo ou mais tarde, exigirão uma reflexão e uma mudança de postura. Na psicologia, o conceito de causalidade recíproca demonstra como nossos pensamentos e comportamentos afetam o ambiente ao nosso redor e são, ao mesmo tempo, influenciados por ele. Na física quântica, descobertas como o impacto da observação consciente sobre o comportamento das partículas subatômicas sugerem que nossas intenções e percepções têm o poder de moldar a realidade em níveis fundamentais. A lei de causa e efeito também se manifesta nos padrões e ciclos que vivenciamos. Muitas vezes, enfrentamos os mesmos desafios repetidamente porque a gente não percebe as causas por trás dessas situações. Para sair desse loop, o segredo é trazer mais consciência para as nossas escolhas e assumir a responsabilidade por elas. Quando fazemos isso, paramos de nos sentir reféns das circunstâncias e começamos a assumir o papel de criadores conscientes da nossa própria história. Como podemos aplicar esse princípio na prática? Tudo começa com a honestidade. Observe sua vida atentamente. Quais padrões se repetem? Quais resultados parecem estar sempre presentes, positivos ou negativos? Essas respostas oferecem pistas valiosas sobre as causas que você tem cultivado. Talvez você perceba que pensamentos autossabotadores estão criando barreiras em sua vida profissional, ou que crenças limitantes estão impedindo você de construir relacionamentos mais profundos. Identificar essas sementes é o primeiro passo para transformá-las. O próximo passo é cultivar intenções claras e positivas. Cada pensamento é uma semente, e quanto mais conscientes estivermos ao plantá-las, mais alinhadas elas estarão com os resultados que desejamos. Práticas como afirmações positivas, visualizações e meditação são ferramentas poderosas para reforçar essas intenções e criar um campo energético que atraia experiências correspondentes. Por fim, a paciência é essencial. Nem todos os efeitos se manifestam imediatamente. Alguns resultados levam tempo para florescer, mas isso não significa que não estejam a caminho. Confie no processo. Saiba que o universo sempre trabalha para equilibrar as energias e que cada passo que você dá em direção aos seus objetivos planta a base para um futuro alinhado com sua essência. O princípio de causa e efeito nos convida a viver com intencionalidade, reconhecendo que cada escolha que fazemos molda a realidade em que vivemos. A questão que fica é: como você pode usar essa responsabilidade para criar uma vida que reflita seus desejos mais profundos? Ao entender que somos co-criadores do universo, percebemos que nosso poder de moldar o mundo ao nosso redor está diretamente ligado ao equilíbrio e à clareza das energias que emanamos. Tudo no universo é moldado por um jogo dinâmico de forças que se complementam e se equilibram. Esse entrelaçamento é explicado pela 7ª lei hermética, o princípio do gênero, que afirma: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Essa lei não se limita ao conceito biológico de masculino e feminino, mas expande nossa visão para compreender as energias criativas que permeiam todo o cosmos. A lei do gênero fala de qualidades universais:
A energia masculina representa o impulso, a ação, a lógica e o direcionamento. Já a energia feminina é receptiva, intuitiva, nutridora e acolhedora. Ambas são essenciais para que qualquer criação aconteça, seja no plano físico, mental ou espiritual. Um não existe sem o outro, e sua interação é o motor da manifestação. Veja a natureza como exemplo. O solo, que simboliza o princípio feminino, recebe a semente, portadora da energia masculina. Juntos, eles dão origem à vida. Esse mesmo padrão se manifesta na mente humana. Uma ideia ou inspiração, a energia masculina, precisa ser nutrida pela emoção e pela intenção, a energia feminina, para se transformar em realidade. É um ciclo contínuo de doação e recepção, ação e contemplação. Essa harmonia não é apenas filosófica. No nível atômico, prótons, positivos, e elétrons, negativos, interagem para formar átomos, a base de toda a matéria. A ciência nos mostra que os opostos complementares são o alicerce do universo físico. Esse equilíbrio entre as energias nos lembra que o princípio do gênero está presente em tudo, desde a menor partícula até a vastidão do cosmos. No entanto, a aplicação prática dessa lei vai além de observar como ela opera no mundo externo. Ela nos desafia a encontrar equilíbrio dentro de nós mesmos. Cada pessoa carrega tanto energia masculina quanto feminina, independentemente do gênero biológico. Quando essas energias estão em harmonia, vivemos alinhados com nosso potencial criativo. Mas se há desequilíbrio, como um excesso de energia masculina que pode levar à agressividade, ou uma repressão da energia feminina que pode gerar passividade, enfrentamos obstáculos e limitações. A integração dessas energias é um passo essencial no caminho do autoconhecimento. Isso significa reconhecer as qualidades de cada polo e trabalhar para equilibrá-las. Por exemplo, uma pessoa excessivamente racional pode se beneficiar ao cultivar mais sensibilidade e intuição. Já alguém que se sente frequentemente perdido ou indeciso pode desenvolver assertividade e foco para trazer mais estrutura à vida. Esse equilíbrio interno também aparece na forma como nos relacionamos com os outros. Muitos conflitos acontecem porque as energias masculina e feminina dentro da gente ou nas nossas relações estão meio fora de sintonia. Entender o princípio do gênero ajuda a gente a enxergar essas diferenças não como uma briga entre opostos, mas como forças que se complementam e tornam nossas conexões mais ricas e equilibradas. No nível espiritual, a lei do gênero nos leva a um processo mais profundo, a união dos opostos dentro de nós. Muitas tradições místicas, como o Tantra e a alquimia, descrevem essa integração como o caminho para estados elevados de consciência. O casamento alquímico, como é conhecido, simboliza a fusão das energias masculina e feminina internas, permitindo que transcendamos a dualidade e alcancemos a unidade com o todo. Como colocar esse princípio em prática no dia a dia? O primeiro passo é perceber onde estão os desequilíbrios nas nossas energias. Isso pode ser mais fácil com meditação ou outras práticas que ajudem a olhar para dentro, ferramentas incríveis para trazer mais clareza. Depois, é hora de agir e desenvolver as qualidades que estão precisando de atenção. Por exemplo, que tal fortalecer a disciplina e o foco, a energia masculina? Ou se abrir mais para a intuição e receptividade, a energia feminina? Além disso, a criatividade é uma expressão direta do equilíbrio entre essas forças. Quando harmonizamos a capacidade de gerar ideias com a paciência e o cuidado para desenvolvê-las, criamos com mais facilidade. Seja em projetos profissionais, relacionamentos ou crescimento pessoal, o estado das nossas energias internas sempre se reflete no que manifestamos. A lei do gênero, no final das contas, nos convida a abraçar a totalidade do que somos. Ela nos lembra que não estamos limitados por um único aspecto da nossa natureza, mas que temos dentro de nós a capacidade de integrar o lógico e o intuitivo, o ativo e o receptivo, o impulso e a entrega. Quando vivemos com essa integração, nos conectamos com o fluxo criativo do universo, encontrando equilíbrio e propósito. E aqui surge uma reflexão. Como você pode alinhar essas forças dentro de si para co-criar uma vida que reflita seus sonhos e aspirações mais profundos? Entender e viver essa lei é acessar a chave para a criatividade plena, transformando sua vida em uma verdadeira obra-prima.
Quero aproveitar um momento aqui para agradecer de coração por você ter embarcado nessa jornada comigo pelas 7 leis herméticas. Sério, explorar esses princípios vai muito além de só pensar sobre as coisas. É um convite para mergulhar no que a gente realmente é e no que conecta tudo ao nosso redor. Saber que você esteve aqui, curioso e aberto a essas ideias, é algo que me motiva demais. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de levar todo esse conhecimento para o próximo nível? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Há alguns anos, eu estava numa fase em que parecia que a vida só acontecia comigo, sabe? Como se eu não tivesse controle de nada. Foi aí que descobri essas leis. Elas não só abriram meus olhos, mas também meu coração. Me fizeram enxergar que a gente não é só espectador nesse universo. Somos co-criadores. Cada escolha, pensamento e intenção fazem diferença de verdade. Foi com isso em mente que eu comecei a transformar a forma como eu via e vivia a minha vida. Talvez você esteja numa fase parecida, onde tudo parece meio confuso e as respostas simplesmente não aparecem. Se for o caso, lembra que as leis herméticas podem ser como faróis no meio dessa neblina. Elas não prometem facilitar tudo, mas te dão ferramentas poderosas para enxergar as coisas com mais clareza e propósito. Se ainda não fez, já clica no botão de curtir, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar essa sabedoria juntos. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Conta o que mais fez sentido para você ou compartilha sua experiência com essas leis. Eu prometo que vou ler tudo com carinho e provavelmente com uma xícara de chá na mão, porque é assim que adoro me conectar com vocês. E antes de vir, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na tela agora. Um deles tem revelações tão incríveis que você vai querer anotar tudo. O outro mergulha em mistérios que podem virar sua visão de mundo de cabeça para baixo sobre o que é viver alinhado com o universo. Qual deles você vai escolher? A decisão está nas suas mãos, mas não deixa a curiosidade escapar sem dar o próximo passo. Que as ideias dessas leis continuem iluminando o seu caminho e te ajudem a encontrar equilíbrio, harmonia e força em cada escolha. E nunca esqueça, o universo começa aí, dentro de você.